Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Tem um time em Osasco que em 2016 surpreendeu o Brasil, surpreendeu o futebol brasileiro, foi vice-campeão paulista. Foi um negócio de arrebentar, viu? Estádio cheio, torcida. Sim, é o Audax Grêmio Osasco Audax. Histórias, viu? Nós estamos completando em 2000. O ano que vem vamos completar 10 anos dessa história do vice-campeonato. Foi em 2016. E aqui comigo está Cauê Ferreira. É Ferreira, Cauê? Cauê Ferreira. Cauê Ferreira, Muito prazer. que é da torcida organizada do Audax. E mais que isso, ele vive a diretoria do Audax. É um cara que sabe tudo o que acontece lá. E hoje num momento muito tenso, porque esse glorioso Audax está na 4ª divisão do futebol e assim, com um pezinho para rebaixamento para a 2ª divisão. É isso, Cauê. Muito obrigado por estar aqui. E eu sei que o momento é tenso, né? Como torcedor, Exatamente. vivendo tudo isso, mas agradeço muito a sua presença aqui. O momento é muito difícil, né? É um momento muito complicado. A gente está na zona de rebaixamento e vivendo para cair para a famosa Bezinha, né? Que aí já é o sub-23 do Campeonato Paulista. E eu vivo o Audax, né? Ali meados desde 2018, começamos assim na Copinha, né? E aí fui me entendendo com a diretoria e a gente foi se conhecendo. A diretoria mudou e eu continuo fazendo parte dessa grande história que é o clube. E você acompanhou muito bem, né? Quando você chegou em 2018, o Audax ele estava ali vivendo um pouco do auge, aí passou para a Série A2, né? Depois fomos para a Série A3, conseguimos até um título na Série A3, né? Conseguimos um título na Série A3, eu vivi esse título muito bem até, acompanhei, foi um dos campeonatos assim, que eu mais acompanhei até, porque eu não sei o que aconteceu, mas eu acreditava muito, ainda era menor de idade. E aí eu ia com meu pai, a gente não ia nos jogos assim na semana cedo, né? Mas quando dava, sempre a gente estava lá. Semifinal a gente estava. Hoje em dia eu tenho o pôster e o ingresso do jogo no meu quarto, pendurado. Então são dois adversários que temos, né? Nós estamos falando de agora, né? Deste momento do que estamos conversando. São dois adversários que estão aí na zona de classificação, né? E o Audax tem essa dura missão. Hoje a gente se encontra com 11 pontos, né? Na zona de rebaixamento, atrás só na frente só do Matonense, que é um clube que ele conquistou um ponto só. E isso é um vexame para o clube, né? Então. E a gente tem na frente o Penapolense com 12, né? O nosso principal alvo no momento. E a gente vai pegar dois times que estão brigando pela mesma posição, que é o Joseense, né? Joseense e o Colorado de Caeiras. São as duas últimas rodadas. Né? Acredito que nessas duas rodadas a gente pelo menos consiga 3 pontos. Então, certamente, quando o Enguara está sendo passado agora, o momento pode ser de felicidade por uma vitória, né? Ou já está amargando o rebaixamento. Então, vamos considerar que o Audax, independente da situação do Campeonato Paulista, o fato de estar na 4ª divisão e sofrendo, essa sofrência no futebol profissional, é um quadro que ninguém imaginava que fosse acontecer, não é isso? Sim. Lá em 2016, né, Então. quando o clube estava vice-campeão, todo mundo achava que ele ia participar da Copa Paulista, né, que é o principal campeonato para te levar para a Série D ou a Copa do Brasil. E a gente já estava classificado para a Série D do ano seguinte. Então, assim, a gente esperava o Audax, que hoje em dia ele estava numa Série B da vida, uma Série C no máximo, né, que tinha um campeonato, um calendário, né, no anual. E hoje isso a gente não tem. Né? A gente não tem um campeonato, a gente não tem um calendário anual, a gente tem o Campeonato Paulista e é isso.
Não, a gente não joga a Copa Paulista porque... Mas, Cauê, te cortando você, foi muito impressionante isso. Depois do vice-campeonato, parece que não aconteceu nada. Né? O pessoal parece que foi abrindo mão das coisas. E houve assim, né? Pegou a escada descendente, né? E quando você fala assim, um time vice-campeão, tivemos oportunidades. A gente teve muita oportunidade da gente ter um crescimento, Ah. né? Mas, infelizmente, lá atrás a diretoria errou, né? Acabou gastando dinheiro que não era para gastar, né? Com si própria, não com o clube, né? E a gente não teve retorno desse dinheiro, tanto do prêmio do Paulista, tanto da venda de jogadores, Tietê, Sidão, Camacho e entre outros aí que foram fundamentais na conquista. O Audax é um formador formou grandes jogadores ali, lançou grandes jogadores, gerou renda, gerou recurso. Só que assim, você está contando algo que a gente também já sabia, mas assim, você viveu isso. É um clube que não administrou, né? Não. O clube nunca se administrou sozinho, né? Como se dizia. As pessoas, elas entram e saem e acabam só tirando o dinheiro do clube. Né? O seu Mário, ele nunca teve controle da situação, né? Ele sempre estava ali tentando fazer o melhor possível, mas ele nunca se administrou. Então as pessoas sempre que as pessoas entravam no clube, elas entravam de olho gordo querendo tirar o dinheiro dele. É o que eu falo do seu Mário Teixeira, o famoso Mário Ponte Preta, né? É. Que o pessoal sempre fala. Ponte Pretano, roxo. Que é o que começou, né? Em 2013 ele começou a fazer o investimento no futebol, comprou o Osasco Futebol Clube, depois comprou o Grêmio Esportivo Osasco e depois foi lá em São Paulo, comprou o Audax, né? Do Abílio Diniz, que era o grupo Pão de Açúcar. E desde 2013 o Audax tem essa história com o Osasco, né? Sim. E eu não acompanhava tanto, né? Ainda eu era um jovem menino, um jovem garoto. Mas desde quando eu comecei a acompanhar, ali meados de 2018, ele sempre foi muito presente. Infelizmente veio a pandemia e acabou piorando a situação do seu Mário. Ele pode o seu Mário ele está bem fragilizado, a gente sabe, né? Que ele está assim comprometido, com a saúde comprometida, mas participa das coisas do Audax, né? Não tanto, não é verdade, Cauê? Não tanto, ele vai nos jogos, jogos em casa, porque ele não tem mais condições de viajar, mas sempre quando ele pode, ele está presente, principalmente nas apresentações do clube para poder dar um gás, né? Pra ver se agora quem está no comando desse Audax da Série 4 e Audax do rebaixamento é o Gustavo Teixeira, que é filho dele. Gustavo Teixeira. O seu Gustavo Teixeira, o seu Mara, né? Colocou o Gustavo Teixeira para seguir adiante com o clube, desde quando ele for doente. O Gustavo Teixeira, ele tem assim um pé aqui e um pé no Rio de Janeiro, porque lá tem o Audax Angra, acho que é Angra dos Reis, lá no Rio, que é o time da Série A2 do Campeonato Carioca, então é um time que está indo bem. E parece que o Gustavo Teixeira tem mais interesse lá do que no próprio Osasco aqui, porque o Osasco é 4ª divisão, né? O Osasco hoje em dia a gente se encontra na Série A4, né? E incrivelmente o mesmo time que foi campeão aqui da Série A3 foi o mesmo time que levou o clube à conquista da A2, que levou o time para a Série A1 e acabou jogando contra o Flamengo, contra o Vasco, entre outros Cauê, jogos. mas há 2 anos, cerca de 2 anos, eu acho, a gente noticiou que chegou um diretor muito ponta firme, um cara muito durão, que sabe tudo de futebol, que é o Venilton Montini, que nós temos história dele desde do Grêmio Recreativo Barueri, e que assumiu a diretoria de futebol. Sim. Né? Há muita expectativa na época para o Montini pôr o Osasco, na época acho que ele estava na A3, não é isso? Ele estava na A2 quando Na ele chegou. A2? Na A2 quando ele E chegou. de repente o Montini chegou e não correspondeu à expectativa. Esse é o fato, né? Sim. O time não evoluiu, o time caiu e continua caindo. Como é isso? Eu acompanhei a Série A2 completa, né? A gente acredita, como torcedor, a gente sempre acredita que o clube vai alavancar, né? A gente está na Série A2, como Giants da Moca, como, né? Hoje em dia está o Oeste, então é um campeonato grande, é um campeonato visível. E ali no meio, né? Eu sempre tive
contato com a diretoria, o seu Gustavo demitiu o PP e trouxe o Montini com a forma de reformular a equipe, né? E ele trocou o técnico, que era o Cavalinho, né? Que foi campeão da Série A3 e foi campeão do Carioca, né? E ele trocou o Cavalinho, mandou todo mundo embora do RH, essas coisas assim, e fechou uma equipe só com ele. Você está dizendo que o Montini chegou e passou a vassoura ali. Exatamente. Limpou a casa. Exatamente, limpou a casa, tirou todo mundo. Mas colocou outros competentes no lugar ou só mandou embora? Não, questão, né? Não colocou ninguém, porque questão que o clube tinha um escritório na Viliara e hoje em dia não existe mais, que era lá que ficava os recursos humanos. Sim, a escritório na Viliara eu até visitei, conheci um big de um lugar e ali era um quartel-general do Audax, né? Sim. E hoje, como que é a Vila Holanda hoje, o estádio onde está o Audax, o Cauê? Como funciona o expediente? Nós estamos falando de um time da 4ª divisão, mas o Audax é ainda um time rico ou já é um time pobre? Hoje em dia, infelizmente, o Audax é um time falido. Falido? Não, né? Pobre já foi falido. Porque tá tudo caindo aos pedaços, né? Assim, o seu Mário ainda investe dinheiro para cuidar dos cavalos, tem cavalo lá, tem, né? Lá é a famosa fazendinha, né? Mas assim, a grama é bem tratada, né? O society já tem buracos, mas a grama em si é bem tratada, onde o pessoal treina. A piscina, essas coisas assim, mas a estrutura do clube em si já está bem deteriorada. Na época do seu Mário, no auge, né, digamos assim, do seu Mário, nós falamos fazendinha, né? Ele, de fato, ele levou bichos exóticos para lá, tinha plantação, hortas. Então, havia pessoal das escolas que faziam um passeio ecológico lá, digamos assim, né? Ele fazia algumas coisas né? Tem muitas atividades, isso mesmo, Márcio, muitas atividades sociais de finais de ano, final de ano, né? O seu Mário sempre foi uma pessoa voltada para essas coisas para Osasco, né? Sim, sim. O Gustavo Teixeira tem esse olhar, Cauê? Não. Ele, assim, eu acredito que assim, ele devia ter esse olhar por conta que, como o pai dele sempre investiu em Osasco, ele devia fazer isso também com o clube, né? O Audax, ele sempre foi patrocinado pelo Bradesco, pela CNS, que são empresas do pai dele. E ele não tem esse olhar de colocar o patrocínio do Bradesco, da CNN na camisa, por conta que ele não tem essa visibilidade de alavancar também as empresas do pai. Eu tenho uma camisa que eu ganhei de pessoas do clube, essa é a única camisa que tem o patrocínio. Hoje em dia, se você ver, tem escrito Audax e Audax. Eu tenho a camisa CNS e Bradesco atrás. Essa é a única camisa. Eu não trouxe ela hoje porque... Mas, Cauê, antes de vir aqui para o programa, eu estava vendo, eu tenho que acompanho, né? O Audax pela profissão e tal, e como torcedor também, né? Sim, claro. Mas uma coisa me chocou e me deixou muito, 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 muito triste. Eu recebi um vídeo de alguém remendando o logo do time, costurando a camisa. O que está acontecendo no time? Né? Para ser assim, para explicar para o amigo do Enguarda, mandaram um vídeo, né? Então imagina alguém fazendo um remendo no uniforme do Audax. E não era fazer de conta, era de verdade. Estava remendando o uniforme para o jogo. Um rasgo que tem aqui, né? Que sempre aparece uns rasgos na estrutura. Sim, exatamente, é isso que está acontecendo, né? Assim, há 2 anos a Jump entrou, né? Que é a empresa de material esportivo, e há 2 anos a gente não muda de uniforme. A gente mudou de uniforme para a Série A3, né? Quando a gente retornou para a Série A3, acreditando na possível crescente do clube. E até então não mudou de uniforme, né? Você percebe tanto na copinha, que ainda uso da Luri, tanto da Jump agora, que já mas segue tá isso. uma situação de... Você está falando assim, a gente fica muito, muito, muito... se o pessoal não tem uniforme, como os jogadores vivem? Mal. Estou sendo muito claro, muito claro. Falta de comida, né? Assim, comida ela é racionada, né?
de café da manhã é um pão só. Ontem chegou do jogo, tinha em vez de ter uma janta, né, um arroz, Tá um ouvindo feijão. isso, Márcio Nazar? Ontem, em vez de chegar a ter lá um feijão com arroz, um bife, não. Tinha um pão, linguiça, presunto e queijo. Aí os jogadores também pediram para um funcionário do clube. A janta era pão com presunto e queijo. Pão, uma salsicha, né? Um mini cachorro-quente ali. Isso não está acontecendo, cara. Tá acontecendo. E era um só para cada um. Nós estamos falando de um time que há 10 anos foi vice-campeão paulista, meu amigo. 10 anos atrás. 10 anos atrás, alguns anos O atrás. que esses meninos da diretoria, estão fazendo de verdade, assim, então? Eles sabem que está acontecendo isso, para eles está normal isso? É o que você está me contando? Ver o jogador passar necessidade, não dar janta, não cuidar do vestiário, não cuidar da roupa. Para o dirigente, para o diretor, para o Venilton Montini, isso é normal? Sim, porque é o que o seu Gustavo mais quer, corte de gastos. Quando o Montini chegou, ele tirou todo mundo, corte de gasto. E quando e fazendo isso, é corte de gasto. Então o que o Gustavo mais quer. A gente pode suspeitar daquela teoria da conspiração que eles entraram em 2025 já planejando o rebaixamento para corte de custos? Pode-se dizer que sim, porque o time, a montagem do time, ela não passou nem pelo técnico, que é o Roberto. Ela só passou pelo Montini. Então, assim, o Roberto ainda trouxe muitos meninos da base, o Caio, o Felipe, que é o zagueiro, o Guilherme, né? O Diego, que é um goleiro, assim, é um goleiro excelente, mas ele tem muito que crescer ainda, mas ele tem contato com o Audax, então ele vai ficar lá até ir embora, e quando chegar outro, vai colocar outro no lugar da base. Então, vai ser sempre esse ciclo vicioso. E como você trafega nesse mundo, Cauê? Porque você, além de torcedor, você também assim, você faz parte ali da Vila Holanda, você está trafegando direto ali entre eles, né? Como é trazer no coração esse sentimento de tristeza e encarar esses diretores que estão levando o time para a segunda divisão? Antigamente tinha o PP, a gente sempre teve uma boa convivência, uma boa amizade, assim. O time tava ruim, né, na Série A2, mas a gente tentava levar o mais saudável possível para não afetar os jogadores. Hoje em dia o Montini, ele é uma pessoa muito ruim. Então, se ele é ruim, a gente é pior ainda. Como é? O Montini é ruim? Ele é uma pessoa péssima, de trabalhar, já chega lá, xinga todo mundo, é uma pessoa que ninguém gosta de trabalhar com ele. Então, assim, ele tem históricos no Barueri e agora tem um histórico gigantesco em relação a essas atitudes no Audax. Mas se eles faz isso e é intocável, é porque o Gustavo Teixeira permite e acha que ele é um elemento útil, né? Com certeza, né? Ele fazendo esse tipo de... O Gustavo, ele não liga para essas atitudes dele. Para ele, tanto faz. Liga o corte de gasto. Ele não quer gastar o dinheiro do pai, porque quando o seu Mário vier a falecer, a herança é dele. Né? Eu imagino o quanto o seu Mário Teixeira deve estar sofrendo e também, de certa forma, iludido, porque eu suspeito que ninguém chega para o seu Mário Teixeira e conte para ele o que está acontecendo. Eu espero que o seu Mário Teixeira assista esse vídeo para saber o que está acontecendo, né? Realmente. De verdade lá no clube. O pessoal, o seu Mário Teixeira, não tem janta, o pessoal não tem café, o pessoal não tem uniforme. Eu não sei se o pessoal recebe, mas deve receber. Se recebe, deve ser pouca coisa também, né? A folha de pagamento. De qualquer forma, segundo o Cauê, o Audax está falido, seu Mário. E eu estou falando para o Mário Teixeira, eu vou contar uma história para você, que você deve saber. Em 2009, quando o vôlei acabou em Osasco, a gente está falando do vôlei de Osasco, hein? O Bradesco tirou o Finasa e tal. Campeão mundial, né, e tudo mais. Nossa, foi uma coisa espetacular. Em 2009, o Finasa foi embora, o Bradesco disse tchau, e o prefeito era Emílio de Souza, e ficou aquela... O Osasco tremeu, né, porque o vôlei já era uma paixão, né? Sim. E depois a grande imprensa, a gente acompanhou muito, aqui o Diário da Região acompanhou muito, fez muitas reportagens em cima. Então, chegou o prefeito Emílio e falou assim, o vôlei vai continuar. Todo mundo falou assim, um grupo de empresários está sustentando o vôlei, né? É o que foi noticiado. Mas, na verdade, meu amigo Cauê, quem sustentou o vôlei de abril, daquele abril de 2009,
até setembro de 2009, quando chegou a Nestlé, foi seu Mário Teixeira. Né? Isso ele contou para a gente assim, cara com cara, né? Então esse é o homem que fez o Audax chegar ao vice-campeonato paulista. Eu imagino o quanto ele é apaixonado por Osasco, né? Ele ama essa cidade em relação a que ele fez um time aqui dentro, né? O time, o estádio. A gente até brincou aqui antes que o do estádio devia ser Dr. Mário Teixeira. Fala de novo isso daí, ô O cara. estádio devia se chamar Dr. Mário Teixeira. Concordo, viu? Ou bancário Mário Teixeira, né? Que a gente já tem um ginásio, tinha que ter alguma coisa Sabe o que é, Márcio Nazar? A gente tem os dois principais centros esportivos de Osasco. Sim. Tem homenageia uma única pessoa, que é o Liberatão, é professor José Liberati. O Estado Gostidal é prefeito José Liberati. Então, alguma coisa, né, poderia de fato mudar o nome do Faltou Estado. agora do Teixeirão, né? Teixeira. Ficaria bonito? Ficaria ótimo. Não é verdade? Ficaria bonito. Mas, Cauê, e a sua jornada enquanto torcedor, enquanto também, assim, vivendo dentro do Audax, nesse momento, é um momento, assim, para ser bem extremo, de luto, né? Sim. Porque a gente está falando de um time que tem uma história que levou Osasco à vitrine do Brasil e que está na mão de pessoas que estão, parece que, nem brincando com o futebol, né? Ignorando, de verdade, pelo que você está nos contando, né? Assim, ele simplesmente olha para trás e não liga pelo que aconteceu, não liga para a história, né? Assim, muitas vezes eu falei para eles dar um passo para trás para dar 10 para frente, né? Voltar a ter a vender a camisa, porque isso todo mundo, assim, eu como presidente da torcida, eu como frente da torcida, todo mundo me fala, meu, aonde tem uma camisa para comprar? Eu quero a camisa, porque eu tenho a camisa, meu pai tem a camisa, minha namorada tem a camisa e não tem a camisa para vender, sabe? Aí todo mundo me pergunta, então isso gera receita também. Gera receita você fazer campanha pela cidade e eles não. Então, mas falta pouco, né? Porque apesar de toda essa situação que o Audax tem, o Audax tem torcida, o Audax leva a galera. Nós tivemos aí a Copa São Paulo, né? O estádio cheio. Meu, esses diretores não percebem isso, cara. Não, porque assim, na copinha, né, a gente sempre tenta levar o máximo de pessoas possíveis. A gente lotou, né, eu lembro ali que a gente perdeu do Flamengo em 2017, 2018, não lembro exatamente o ano que foi, lá em Barueri. Foi gol do Vinícius Júnior até. E a gente a gente lotou aquilo. E a gente fez isso esse ano de novo contra o Palmeiras. Então assim, a gente tem torcida para levar ali, aqui, aonde o Audax estiver. Eu quero abrir um parêntese na conversa do Audax, do futebol, porque tem alguma coisa no Audax que funciona. Na semana, a Federação Paulista, ela premiou os clubes no projeto que chama-se, acho que é projeto de excelência, alguma coisa Isso. assim. E existe uma pessoa dentro da Audax, eu não sei o sobrenome dela, mas é uma diretora, é É Ana. A Ana. Eu não sei o sobrenome dela. Mas sei que é Ana, né? É isso mesmo, né? Isso. A Ana, ela faz um trabalho de excelência que não tem nada a ver com Montini, viu, gente? Nem com futebol profissional. Mas é um trabalho de qualidade que tem a ver com algumas outras coisas. E graças a esse trabalho que a Ana faz já há algum tempo, ela tem um reconhecimento da Federação Paulista e o Audax embolsou, vou tirar a palavra embolsar, né? É ruim. Mas o Audax foi premiado com R$ 80.000. Né? Para um time que está falido, como você nos disse, né? Ganhar R$ 80.000 da prefeitura é um presente dos deuses, né? Será que vai descer alguma coisa para o futebol? Acredito que não. Acho muito difícil, porque assim, eu tenho algumas histórias. Agora vem o feminino sub-17, né? E assim, a federação, ela, por ser futebol feminino, ela dá R$ 100.000 para você, para como assim, fosse um empurrãozinho, né? Para te ajudar, pagar um campo, alguma coisa. E esses R$ 100.000 foram pro bolso do seu Gustavo. Então acredito que esses 80 mil vão pro mesmo lugar.
Quero abrir um parênteses para falar novamente do projeto do Audax com a diretora Ana, dando aplausos, né? Claro. Parabéns pelo trabalho de longa data ali, uma guerreira, e convidá-la, viu, Ana, para vir falar desse projeto aqui, porque é uma boa notícia do Audax, nós estamos precisando de boas notícias do clube, viu? Exatamente. É uma diretora de excelência, então está convidada aqui para falar do seu trabalho e desse projeto. E quanto a você, Cauê, eu só tenho que dizer para você colocar armadura, né, de Ultraman, Super-Homem e tal, porque são dias difíceis pela frente, né, meu amigo? São dias difíceis, a gente está tentando, assim, a gente, como os horários não batem muito, né, com onde as pessoas trabalham, então não dá para ir nos jogos, né? Não é aquele negócio de ser sábado 6 horas, domingo 4 horas da tarde, não, os jogos é sábado 3 horas da tarde, que muitos torcedores trabalham. E a gente não consegue acompanhar, né? Eu fui em um ou outro jogo, né? Sempre que eu posso estou lá, mas é bastante difícil. Então, assim, é colocar a capa e lutar durante o ano. Mas você está preparado para o rebaixamento, Cauê? Não, sinceramente não. O que vai acontecer depois? O profissional vai acabar. É o que eu acredito, é o que o seu Gustavo, é o que o seu Mário vai fazer. Porque aí, se for rebaixado, o seu Mário corta. E que pode ser o que o Gustavo esteja querendo, vamos especular, né? Que aí, se você disse que é para cortar custos, nada melhor que cortar o futebol profissional, não é isso? Exato. Cortar custos a gente fala, né, generalizando, porque o paulista ele tem uma renda de 130, 120 mil e o Audax ele tem 40 mil. Então, assim, 40 mil, se a gente for colocar aí, o jogador não está recebendo 5 mil, né? Então, tá numa situação que ele vai cortar apenas 40 mil dos bilhões que o pai dele tem. Não tem muito o que falar, né, meus amigos do Enguarda? Mas, Cauê, eu agradeço muito a sua coragem, viu, de vir aqui falar desses assuntos, desse tema de um clube que tem uma história em Osasco, já está na história de Osasco, né? Estádio do Rochidale cheio, muita alegria para a torcida, e que tudo isso está ficando na lembrança, né, Gustavo? Tá ficando na lembrança, infelizmente, né? Esse ano, assim, foi um ano sensacional para a torcida, que a gente apareceu no Instagram da Copinha como a torcida do Dogão. E foi sensacional, a gente gosta disso, a gente quer aparecer para o mundo, mas também depende muito do time para trazer a visibilidade para cá de volta. Vamos indo agora, a torcida agora é uma torcida de juntar forças no momento triste, né? Futuramente a gente quer vender camisas, quer dar torcida mesmo para arrecadar fundos para bandeira e... Falando em torcida, depois você passa onde é que o pessoal localiza a torcida para fazer contato com vocês, tá bom? Instagram da Máfia Osasquense. Máfia Osasquense? Máfia Osasquense. Olha o nome, hein? Tem lá o Al Capone Só gente boa. Só gente boa. Oxi, só sangue bom. E a gente teve uma crescente ótima, né? A gente sempre tá ali atrás do gol, né? Quando pode. E fazendo a maior festa possível. E no jogo contra o Vasco, nos 2 jogos contra o Vasco, nos 2 jogos em um jogo contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, que foram viradas históricas. No jogo contra o SKA, teve vários jogos que a gente sempre teve lá e sempre tem alguma lembrança em relação a gente. Bom, a Série A4 já está no final, o Osasco está lá embaixo, mas a Máfia é máfia, né? A máfia é máfia, a gente sempre vai estar apoiando como pode, né? Infelizmente, a gente não consegue lotar o estádio ainda, né? A gente acabou de começar, mas futuramente sócios e pessoas para ajudar a gente nessa alavancar, tanto a máfia quanto o Osasco. Tem que crescer mesmo, para bater na porta do Audax e dar pressão. Eu sozinho não... Eu já estou fazendo a minha parte, façam a de vocês. Cauê, obrigado, cara. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Um abraço. Força, guerreiro. Amigos em guarda, saúde e paz.